Olá, esse é o canal Pensador Calculista. Nessa videoaula, vamos penetrar nas aplicações da integral definida, começando pelo cálculo de áreas. Se você quer acompanhar os nossos vídeos, se inscreva no canal e deixe agora o seu like. Então, nesta videoaula, vamos começar a ver as aplicações da integral definida. Então, aqui consideramos que já foi visto a fórmula, o teorema fundamental do cálculo, que diz que a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a. E outras propriedades da integral definida, certo? Então aqui, relembramos, nesta videoaula, vamos ver então as aplicações da integral definida. Então, a base da integral definida já deve ter sido vista. Então, aqui nós destacamos que f maiúsculo de x é primitiva de f minúsculo de x. E vamos, claro, começar revendo o cálculo de áreas. Só que com uma ótica um pouco diferente. Vamos ver aqui destacadamente 4 casos diferentes do cálculo de áreas, certo? Então vamos ver primeiro o caso mais simples, o caso 1, em que eu quero determinar a área como se iniciou o estudo da integral definida. Eu quero então determinar a área sob a curva y igual a f de x, entre a curva y igual a f de x, o eixo do x e as retas verticais a x igual a A e x igual a B. Então, nessas condições, já vimos que esta área é a integral de A até B de f de x dx. Então, apenas para exemplificar, tomemos aqui então este exemplo. Então vejamos aqui um exemplo. O exemplo é: determine a área abaixo da curva y igual a x ao quadrado e limitada inferiormente. Pelo eixo OX e lateralmente pelas retas x igual a 0 e x igual a 2. Então, nessas condições, é o problema clássico, que inclusive motivou, estabeleceu o problema que seria resolvido através da integral definida. Então, nessas condições, é claro que a minha área é a integral de 0 a 2 de x ao quadrado dx, que é x ao cubo sobre 3, avaliado de 0 a 2, que então é igual
a 2 ao cubo sobre 3 menos 0, que é igual a 8/3 unidades de área. Perfeito? Então, caso 1 muito simples, tratado pelo problema clássico da aplicação da integral definida. Vejamos agora, então, um caso 2. O caso 2, então, apenas para que a gente fique mais atento. Caso 2, então, eu tenho a curva y igual a f de x, uma outra curva y igual a g de x, novamente a reta vertical x igual a A e a reta vertical x igual a B, e agora interessa-me a área contida entre as duas curvas. Então é claro que é como se eu estivesse determinando a área total abaixo da curva f de x e abatendo a área abaixo da curva g de x. Então é claro que a minha área é a integral de A até B de f de x menos g de x dx. E este problema, inclusive, deve motivar o meu raciocínio para que, em uma situação não estudada, eu possa imaginar como eu vou estabelecer, equacionar o meu problema. Então, apenas novamente para exemplificar, vejamos aqui então um segundo problema. Determine a área contida entre as curvas y igual a 4 e y igual a x ao quadrado e limitada esta área, claro, lateralmente pelas retas verticais x igual a 0 e x igual a 1, certo? Então, a primeira coisa que eu devo fazer é um gráfico das funções, para que eu possa visualizar o que está acontecendo. Então, aqui está y igual a 4, y igual a x ao quadrado, este ponto de encontro, onde x ao quadrado é igual a 4, é o ponto x igual a 2, mas eu desejo a área compreendida entre as duas curvas, portanto, não é esta área aqui de baixo, é esta área daqui. Certo? Então eu preciso saber como eu vou estabelecer este problema. Certo? Então repare que esta área que é desejada é a integral de 0 a 1, não de x ao quadrado menos 4, mas de 4 menos x ao quadrado.
Evidentemente porque neste espaço entre 0 e 1, a curva y igual a 4 está acima da curva x ao quadrado. Então, esta é a integral que eu preciso resolver. Logo, isto é 4x menos x ao cubo sobre 3, avaliado, então, de 0 a 1. E isto é, então, igual a 4 menos 1/3, que é igual a 11 sobre 3 unidades de área. Vejamos mais um terceiro caso. Caso 3. Então, eu tenho agora apenas duas curvas que se encontram. Então, aqui eu tenho a curva f de x e aqui a curva g de x. E estas curvas, claro, se encontram em x igual a A e em x igual a B. E esses pontos, claro, não são dados. Então, o que preciso eu primeiro fazer? Passo 1. Determinar A e B, impondo que f de x é igual a g de x. E depois, no passo 2, claro, passo 2, A igual a integral de A até B de f de x menos g de x dx. Vejamos então agora este exemplo. Determine a área da figura formada entre as curvas y ao quadrado igual a 9x, observe y ao quadrado igual a 9x e y igual a 3x. Correto? Então, y ao quadrado igual a 9x implica y igual a 3 raiz de x. Certo? Então, aqui eu tenho 3 raiz de x e a outra curva é y igual a 3x. Y igual a 3x. Perfeito? Então, quando 3x é igual a 3 raiz de x? Quando x é igual a 1. Certo? Muito bem. Então, a área que eu vou integrar é a integral, aliás, que eu vou resolver é a integral de 0 a 1 de 3 vezes x menos a raiz de x dx. Ora, isso é 3 vezes, avalio x na integral x ao quadrado sobre 2. Avalio a raiz de x, x elevado a meio, é x elevado a 3 meios sobre 3 meios, que é 2/3 da raiz quadrada de x ao cubo. Avaliado, então, de 0 a 1.
que é igual, então, a 3 vezes meio menos 2 sobre 3. Desculpe, aqui cometi um pequeno erro, mas já vou explicar aqui ao final porque 3 vezes 6, 6 por 2, 3, menos 4, portanto, aqui está dando menos meio, mas é claro que essa resposta é positiva, mais meio, porque o erro que foi cometido distraidamente aqui, note-se, ressalte-se, vou colocar em cor vermelha aqui, a curva que está por cima é 3 raiz de x. E aqui eu coloquei o x por cima, portanto, por isso essa integral deu negativa, mas é claro que a resposta é mais meio, porque a única coisa que vai se alterar aqui é a ordem. Vou passar a raiz de x para diminuir de x. Então é claro que o sinal vai se alterar. Perfeito? E um quarto e último caso, que foi vislumbrado aqui nesta videoaula, que é o caso em que a área está compreendida entre a curva e o eixo dos y. Então, eu posso ter aqui uma curva y igual a f de x, mas a área que eu quero determinar é esta área. E não esta de cá. E não a de cá. Não é esta área. É a de lá. Então, é claro que esta área vai ser igual à integral de A até B de f menos 1 de y vezes dy. Certo? Então, vejamos este caso. Determine a área da figura limitada pela curva y igual a x ao cubo, a reta y igual a 8 e o eixo OY. Então, novamente, passamos aqui o nosso gráfico x, y. Aqui está x ao cubo. Aqui está a reta y igual a 8. Então, é x ao cubo. E o que se deseja, então, é esta área aqui. Então, observe que se f de x é igual a x ao cubo, então f menos 1 de y é igual à raiz cúbica de y. Porque, claro, se y é x ao cubo, x é a raiz cúbica de y. Então, visto de uma outra forma, se y é igual a x ao cubo, então x é a raiz cúbica de y, visto que uma outra forma de se determinar a inversa é retirando, trocando a posição entre as variáveis dependente e independente. Então, observe que aqui y é a variável dependente e x é a variável independente. Então, se eu quero a inversa
de x ao cubo, basta resolver x em função de y. Claro, se y é x ao cubo, então x é a raiz cúbica de y. Então, eu vou integrar para obter esta área, a integral de 0 a 8, que eu vejo que de fato a área está limitada entre a reta y igual a 0, a reta horizontal y igual a 0, a reta horizontal y igual a 8, a curva y igual a x ao cubo e o eixo dos y. Então aqui eu tenho que determinar raiz cúbica de y dy. Lembrando que a raiz cúbica de y, apenas para facilitar a solução da integral, é y elevado a 1/3 dy, de 0 a 8. Então, 1/3 mais 1, 4/3. Então, isso é y elevado a 4/3, avaliado de 0 a 8. Então, sobre 4/3, sobre 4 vezes 3. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 à quarta, 16. Então, aqui eu tenho 3/4 de 2 elevado à quarta potência. Portanto, isso é 4 vezes 4. Um 4 cancela com esse 4 de baixo. E aqui eu tenho 12 unidades de área.